Olá, investidores! Atendendo a um pedido nos comentários do meu último vídeo aqui no canal, bem como considerando que os investidores brasileiros, de forma geral, gostam de ações do setor de utilities aqui no Brasil, resolvi fazer esse vídeo comentando e explicando um pouco mais sobre a maior empresa desse setor lá no mercado americano, que é a NextEra Energy. Só que o fato de existir uma outra empresa listada publicamente, adicionando um nome Partners no final, né, a NextEra Energy Partners, pode causar uma certa confusão aí para aqueles investidores que ainda não estão muito familiarizados com essas empresas. Então, nesse vídeo, eu vou buscar fazer uma diferenciação entre esses dois negócios, entre essas duas empresas, que é grande a diferença. Não é só energia renovável ou não, existem alguns outros pormenores. E no final, fazer uma batalha para indicar qual que seria o melhor investimento atualmente. Mas antes, eu quero convidá-los, para quem não me conhece, é a primeira vez, meu nome é Sidene, eu sou economista, eu também sou analista CNPI, e eu quero convidá-los, né, a se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito, e a curtir o vídeo, né, para impulsionar ali o algoritmo do Instagram a, enfim, que ele entenda a relevância desse vídeo e possa recomendá-lo para mais pessoas e para que a gente consiga ter um alcance melhor. Então, se inscreva, curta, façam comentários, tá? Deixem sugestões, como eu acabei de falar, isso aqui é uma sugestão de um comentário no vídeo, então pode deixar sugestões de vídeos aí, de análises pra gente, que quem sabe eu posso fazer mais algum vídeo aí que seja do interesse de vocês. Bom, isso dito, vamos lá para o que nos interessa, que é comentar sobre essas duas empresas, a NextEra Energy, código de negociação NII, NI, e a NextEra Energy Partners, código de negociação NEP, NEP ou NIP, enfim, depende aí de como você quiser pronunciá-los. Falando sobre a NI, isso daqui está lá no Investor Presentation da empresa, então tem aqui um resumo do seu negócio, né? A NextEra Energy, ela é a maior empresa de serviços públicos nos Estados Unidos, com market cap de 151 bilhões de dólares. Além disso, a empresa é líder em energia renovável e também a maior concessionária de energia elétrica. Ela possui 67 gigawatts de potência operada, excluindo aqueles operados pela NEP, pela NextEra Energy Partners. Bom, o tamanho e a escala dessa empresa são incomparáveis. A NextEra Energy, ela basicamente trabalha através de duas subsidiárias. Aqui tem um organograma para tentar facilitar a nossa vida, entender como que funciona esse negócio, né? Então, ali na cabeça, no topo do nosso organograma, a gente tem a NextEra Energy, a NI, e aí ela tem duas concessionárias, basicamente. Ela tem ali a primeira, a Florida Power and Light Company, que é FPL no organograma, que é a maior concessionária de energia elétrica da América, que vende mais energia do que qualquer outra concessionária, fornecendo energia para aproximadamente 5,8 milhões de contas de clientes, que significa mais de 12 milhões de pessoas ali em toda a Flórida. E aí, do lado, a gente tem a NIT, a NextEra Energy Capital Holding, que é uma holding intermediária da ANI, e ela tem como objetivo fornecer fundos para suas subsidiárias. Aí a gente vem aí com as suas subsidiárias. A primeira subsidiária do nosso organograma é a NextEra Energy Resources, que é, juntamente com as suas afiliadas, a maior geradora de energia renovável de vento e sol e líder mundial em armazenamento de baterias. Essa é a NIR. Ao lado da NIR, nós temos a NIT, que é a Next Era Transmission, que é responsável pela transmissão de energia. E ao lado nós temos aí ainda outras subsidiárias. Então é basicamente assim que funciona o negócio da NextEra Energy. Esse mapa aqui em tela mostra toda a área que a NextEra Energy ela opera, né? E bem como quais são os seus negócios. Então a gente vê ali energia elétrica através da Florida Power, nós temos gás natural, energia nuclear, energia solar e o seu negócio de bateria, todas operadas pela NER, a Next Era Energy Resources. Bom, o seu segmento de energia elétrica, ele contribui ali com cerca de 82% da receita da NIR, enquanto a parcela restante é decorrente de energia renovável através da NIR. Então, toda a receita da empresa, ela vem ou da Florida Power, né, que é a energia elétrica,
ou da NIR, que é energia renovável. Como eu falei, as receitas da empresa, eu estou falando de receitas, né? Mas os negócios, para a gente chegar à receita, a gente precisa aí de dois itens, né? A gente precisa duas variáveis, tanto do preço quanto da quantidade. Então, quantidade aqui, que é o produto, a gente já sabe sobre o que nós estamos falando, mas e o preço, né? Os preços também são diferenciados aqui. Primeiro, porque o preço dos seus negócios referentes à Florida Power depende das tarifas definidas pelos reguladores. Então, a NIR, ela não tem poder de escolha sobre isso daqui, sobre poder de decisão, né? Já a NIR, ela compete na questão de preços com base no preço definido em uma espécie de leilão reverso, administrado pela ISO, entidade regulada pela FERC. Cabe à ISO estimar a quantidade de energia de cada hora do ano e convidar os produtores de energia a indicar o preço de determinada hora. Bom, a explicação do processo de determinação de preço nesse leilão reverso ele é bem complexo, então, para fins desse vídeo, o que nos interessa é realmente saber que existem diferentes fontes de energias, das mais caras às mais baratas, como mostra essa figura aqui para vocês. O que nós sabemos é que as energias mais baratas são aquelas energias obtidas através do sol e através do vento. E aí, as outros tipos de energia que estão aí, as outras fontes de energia que estão nessa figura, elas vão encarecendo, elas vão ficando mais caras. Como não há diferenciação de preço da energia pela sua fonte, então não é porque a energia nuclear que vai ter um preço diferente da energia solar, etc. Na verdade, esse leilão está buscando o preço da energia. A estratégia da NIR, para aumentar o valor ao acionista, é expandir agressivamente sua capacidade de geração renovável de baixo custo para conquistar essa participação no mercado. Então, ela fica especialista ali no seu negócio de energia eólica e de energia solar, que são as energias de custo de produção mais barato. Só que aqui tem um problema. As altas despesas de capital desses projetos de energia renovável da NIR, elas acabam por suprimir, né, o fluxo de caixa livre da NI, da NextEra Energy. Dessa forma, essa não é uma ação, definitivamente, essa não é uma ação para aqueles investidores que são orientados para dividendos. Para resolver esse problema, a NI criou a NextEra Energy Partners. Aqui nós temos um outro organograma que já é um criado pela Amures e está disponível na internet para vocês observarem. Aqui é um outro organograma. Então, lá em 2014, a NextEra Energy ela criou a NextEra Energy Partners, estruturada como uma parceria limitada, partners, listada, como eu falei, publicamente ali desde 2014, com o objetivo de adquirir ativos de geração e transmissão de energia renovável da NIR e de terceiros. Bom, ao focar nesses ativos que requerem despesas de manutenção mais modestas, a NEP, que é a NextEra Energy Partners, ela consegue gerar um fluxo de caixa livre e, portanto, recompensar o acionista com distribuição de dividendos. Além disso, ao pagar a NIR pelos ativos, ela permite a NIR reinvestir o capital em mais projetos de energia limpa. Em resumo, o resumo da ópera é que é um verdadeiro win-win, todo mundo ganha, né? A NEP consegue ter maior fluxo de caixa comprando esses ativos da NIR, e a NIR consegue obter esses recursos e reinvestir esses recursos em mais projetos, em desenvolvimento de projetos de energia limpa, já que o foco da NIR não é essa recompensação dos acionistas através de dividendos, esse passa a ser o foco da NEP. Esse organograma aí, ele nos mostra todos os que estão marcados em verde, que são as empresas listadas publicamente, né? Então, a gente tem a NextEra Energy e a NextEra Energy Partners. Em vermelho, as subsidiárias reguladas, que é a Florida Power. E em azul, nós temos as outras subsidiárias, como a NextEra Energy Resources e a Capital Holding. Outro detalhe é que a participação da ANI sobre a NEP é de quase 54%. Bom, continuando. Sabendo que essas duas empresas, então, a gente já entendeu, eu acredito que vocês já entenderam os negócios, né? Então, a gente tem a ANI, recapitulando, a ANI, que é uma empresa que ela basicamente
tem como fonte de receita energia elétrica, e nós temos, apesar de também ser produtora de energia renovável, né, mas principalmente ali como desenvolvimento de ativos de energia renovável, e nós temos a NEP, que é essa empresa que opera no mercado de energia renovável, e ela obtém esses ativos através da NIR ou da NI, né? Bom, então eu acho que ficou claro qual que é a diferença entre esses dois negócios. Então vamos lá para o que interessa para os investidores que estão aqui, provavelmente estão aqui porque já viu lá qual que é o rendimento de dividendos da Energy Partners e resolveu verificar se isso é um bom negócio, né? Por que que o rendimento da Partner é tão alto e o rendimento da NextEra Energy não é tão alto, rendimento de dividendos. Como eu falei anteriormente, como eu já expliquei, a capacidade de geração de fluxo de caixa da NextEra Energy, ele é mais reduzido em razão dessas altas despesas de capital. O rendimento de dividendos atual da NI, da NextEra Energy, que é essa linha em laranja no gráfico, é de 2,6%. Já o rendimento de dividendos da NextEra Energy Partners se aproxima ali a 7%. Inclusive, aqui é algo que é importante eu esclarecer para vocês. A NextEra Energy Partners, ela é estruturada eu vou colocar aqui entre aspas, tá? Ela é estruturada como uma yieldco. Diferente dos REITs, dos BDCs, dos MLPs, que são estruturas específicas, as yield companies, elas são apenas uma linguagem de mercado para se referir às corporações listadas publicamente, mas que tentam evitar maiores tributações. Então, são conhecidas como aquelas entidades formadas para possuir ativos operacionais, como energia solar ou eólica, gerando fluxo de caixa de longo prazo e de baixo risco, né? Já que a gente está tratando aí de mercado de contratos de longa duração. Então, são fluxos de caixa garantidos por um longo período e com baixo risco. Embora essas yieldcos elas não consigam evitar da tributação a nível corporativo, como os REITs, como os BDCs conseguem, ou enfim, os impostos diferidos ali, se valer dos impostos diferidos como as MLPs, elas conseguem, de certa forma, compensar suas receitas tributáveis com as despesas de tributação de ativos. Então, basicamente, é uma espécie de manipulação contábil ali que elas conseguem fazer. Então, elas não acabam com esses tributos a nível corporativo, mas elas conseguem abater vários desses tributos. Bom, isso é um exemplo aqui para vocês, é uma companhia ela está vendendo o produto para falando do setor de utilities, né? Vamos pegar aí uma empresa do setor de saneamento. A empresa está vendendo água para algum município, né? Está operando em algum município. Então, a depender de algum tipo de receita de venda dessa água, ela pode chamar, ao invés de receita, de ressarcimento. Seria mais ou menos isso. Aí na receita entra a tributação, o ressarcimento não entra. A forma como é contabilizada essa tributação ela é diferente. Então, tentando simplificar aqui para vocês, seria basicamente isso. Então, é assim que essas yieldcos elas conseguem reduzir essa tributação sobre a empresa e ter um maior fluxo de caixa disponível. É importante enfatizar, principalmente aqui, é que não existe uma definição lá no Internal Revenue Code para yieldcos. Então, não existe isso lá no Código Tributário americano. Não está escrito yieldco, está escrito REITs, está escrito BDCs, mas não está escrito yieldcos. Então, justamente porque não existe essa definição, e essas empresas elas não conseguem acabar com esse imposto, mas elas conseguem, como eu falei, reduzir esses impostos utilizando dessa manipulação aí da sua tributação. Outro ponto importante aqui também é que, embora as partners, né, eu falando aí de todas as outras partners que são criadas, elas normalmente utilizam o formulário K1, Schedule K1, K1, né? A NextEra Energy Partners, ela especificamente ela utiliza o formulário 1099 de dividendos, similar às outras C-Corps. Isso daqui facilita bastante a vida dos investidores. Mas outro ponto que eu também quero falar é que, além delas serem entidades voltadas para gerar esses fortes fluxos de caixa, como já ficou bem estabelecido aqui, e distribuído aos acionistas, há também metas gerenciais de crescimento anual dos dividendos. Então, além dessas empresas serem focadas em recompensar os acionistas, gerando fortes fluxos de caixa,
A gestão também procura manter uma meta alta, uma meta ali na casa dos 2 dígitos para crescimento de dividendos. Nos últimos 5 anos, o crescimento anualizado ali dos dividendos da Nexar Energy Partners está em cerca de 14,5%, muito próximo à meta estabelecida por ela. Outro ponto importante também que o investidor tenha que estar ciente é de onde que ele quer obter ganhos, né? Então, se o objetivo, se o investidor ele é orientado para dividendos, a gente conseguiu perceber, então, que a Nexar Energy Partners ela é uma melhor empresa para se obter dividendos, já que sobra mais fluxo de caixa para isso, enquanto a NI, isso não acontece. Mas quando nós olhamos para o retorno total, que já é esse outro gráfico, o que nós percebemos é que existe uma vantagem, que a vantagem da Nexar Energy é muito superior. Nos últimos 5 anos, o retorno total da Nexar Energy foi de 80%, que é essa linha em laranja, enquanto o retorno total da Nexar Energy Partners foi de 26%, que é a linha em roxo. Inclusive, a Nexar Energy, ela superou o maior ETF do SP500, o SPY, que está aqui em tela, que é essa linha em verde, que retornou nos últimos 5 anos 71%, ou seja, conseguiu bater o mercado. Então, se o objetivo do investidor é esse retorno, né, se ele não quer essa renda passiva, se ele não tem esse objetivo de ter essa renda passiva, a NI é o melhor negócio aqui, pelo que a gente viu, né? Mas se o objetivo do investidor é de dividendos, nós podemos perceber que realmente a Nexar Energy Partners é um melhor negócio para esse investidor. Bom, lá no início do vídeo eu falei para vocês que a gente ia fazer uma batalha final, então vamos focar aqui nos principais pontos desse vídeo para a gente decidir qual que é o melhor investimento atualmente. Como a gente já pode ver aí, eu já deixei, eu já coloquei que realmente a Nexar Energy Partners, mas vamos ali por pontos, né? Primeiro, energia limpa. Se você quer se expor, se você quer um investimento com alta exposição à energia limpa, né? Se você quer um investimento com alta exposição à energia renovável, quer dizer, como vimos, a exposição da NEP é muito superior à exposição da NI, mas muito superior mesmo. Tanto é que a NEP ela tem todo o seu portfólio é voltado para essa energia renovável, enquanto o portfólio da NI é basicamente de energia elétrica, 80% é de energia elétrica. Segundo ponto, crescimento. Aqui a gente tem que deixar bem estabelecido que estamos comparando uma empresa que tem uma capitalização de mercado de 151 bilhões, que é a Nexar Energy, com uma empresa com uma capitalização de mercado inferior a 5 bilhões, que é a Nexar Energy Partners. Então, são empresas de proporções completamente diferentes. Ou seja, um movimento relativamente pequeno da NI é capaz de mover um grande crescimento, né? Já que ela está ali no seu estágio inicial de maturidade. Enquanto no caso da NEP, da NI, quer dizer, eu estava falando da NEP, mas para a NI, que já é uma empresa muito grande, que ela já está num alto estágio de maturidade, né? O crescimento ele já fica mais difícil, já cresce mais lentamente. De toda forma, quando a gente olha para essas duas empresas, a NI ela consegue entregar um crescimento anualizado no seu EPS entre 6% e 8% até 2026. Na verdade, isso é o que ela espera e isso é a sua orientação de crescimento. Quando nós olhamos para a NEP, a expectativa é que ela entregue um crescimento na distribuição de dividendos entre 12% e 15%. Como nós vimos, o crescimento anualizado nesses últimos 5 anos está muito próximo disso, tem 14,8%. Então, novamente, aqui, ponto para a NEP. Dividendo. Como já falei também, muito bem estabelecido que se a orientação do investidor é para dividendos, então a NEP é o melhor investimento. E por fim, retorno total. Quando nós olhamos para o retorno total do investimento, a ANI ela supera e muito a NEP, como também já ficou claro no vídeo. Então, pronto para a ANI. Usando esses 4 itens, né, esses 4 pontos aqui, a ANI vence a batalha. Mas eu esclareço aqui no final do vídeo, deixa eu até tirar esse daqui para eu finalizar com vocês. Eu esclareço aqui no final do vídeo que isso aqui não é recomendação de compra, eu não estou falando para vocês comprar NEP, tá? Mostrei também que a ANI, em algumas ocasiões, né, em algumas possibilidades, ela é realmente o melhor investimento, mas o melhor investimento, por fim, depende realmente de qual é a orientação do investidor. Se quer dividendos, NEP é a melhor escolha. Se quer retorno total, né, a longo prazo, a ANI é a melhor escolha.
Bom, se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se tem sugestão, também deixa nos comentários. Um abraço e até a próxima.